aluno, seja muito bem-vindo a mais uma aula. E na aula de hoje a gente vai continuar aprendendo sobre interface gráfica. Nessa aula a gente vai aprender a criar um checkboot. O que é um checkboot, Jéssica? É um botão de verificação, tá bom? Bem, eu criei aqui uma pasta chamada checkboot e um arquivo chamado botão de verificação, tá? Bem, o que eu já fiz aqui é o que nós já aprendemos, né? Eu acho que vocês já sabem fazer de cor e salteado, que é primeiro que importar a biblioteca. Então, eu estou importando a biblioteca tkit, todas as classes e todas as funções. Ok? E aqui eu estou fazendo o quê? Estou instanciando a classe TK, que é a classe responsável pela criação da nossa janela. Então, eu estou instanciando essa classe e eu estou atribuindo o objeto dessa classe para dentro da nossa variável janela. Tá? Bem, aqui eu estou fazendo o que? Eu estou dizendo qual é o tamanho da nossa janela. Então, eu estou chamando aqui janela.geometria e dizendo qual é a geometria, qual é o tamanho da nossa janela. Estou dizendo que a nossa janela vai ser 300 por 150, tá bom? E estou criando aqui um título. Eu estou chamando a nossa janela, eu estou criando a nossa janela com um tamanho específico e dizendo que essa janela ela vai ter um título que vai ser o quê? Janela principal. E eu estou abrindo a nossa janela em um loop infinito. Então, ele vai ficar aberto até que nós encerramos ela, tá bom? Então, bora ver. Então, nós temos aqui a nossa janela, tá bom? A nossa janela, ela tem uma largura de 300 e uma altura de 150, tá bom? Nós temos aqui o nosso título, janela principal, e ela vai ficar aberta em um loop infinito até que nós vemos aqui e encerramos ela, tá? Então, isso aqui tudo nós já vimos, tá? Só expliquei o que temos aqui de código na tela, caso alguém não viu as outras aulas. Mas eu recomendo que venha seguindo desde a primeira aula para que você possa realmente aprender os comandos, tá? Então, bora lá. Vamos lá. Como é que a gente cria um checkboot? Eu vou criar aqui uma variável chamada sexFeminino, tá bom? E eu vou chamar quem aqui? O checkboot. Eu vou dizer que o nosso checkboot, nós vamos criar ele na nossa janela principal. E eu vou dar um texto ao qual o usuário ele vai enxergar. Então, na tela vai aparecer lá o texto F. Então, o usuário ele vai enxergar ali na tela a palavra F, ok? Então, vai estar lá o texto F lá. Bem, antes de nós continuar aqui, nós precisamos aprender algumas coisinhas, tá bom? Vamos aprender aqui um cara chamado variável. O que esse cara ele faz, Jéssica? Ele é uma variável de controle que rastreia o estado do seu checkboot, tá? É ele que vai ser responsável por guardar a informação do nosso botão de verificação. Vamos entender, vamos lá. Então, vamos criar aqui essa variável de controle. Eu vou chamar aqui essa variável de varSex. Então, é o que? Uma variável de controle. E eu vou, o que eu preciso atribuir? O que eu preciso atribuir para dentro desse varSex? A nossa variável de controle, tá? Então, eu vou dizer que a nossa variável de controle vai ser um string, ok? Então, é uma variável do tipo string. Eu estou dizendo que essa nossa variável é uma variável do tipo string. E o tipo string, ele guarda o quê? Texto, não é verdade? De texto, caracteres, enfim, tá? Então, lembra lá, gente, uma string, ela é formada por caracteres, espaço, números, letras, enfim, ok? Então, eu posso ter uma string, e uma string é definida por aspa simples ou aspa dupla em Python, e aí eu posso ter letras, números, caracteres especiais e por aí vai, ok? Então, isso é o que define uma string. Então, isso aqui é um caractere, isso define uma string. Então, eu vou chegar aqui e vou dizer quem é a nossa variável de controle. A nossa variável de controle é o varSex. Eu criei aqui a nossa variável de controle, tá bom? Bem, vamos lá. Precisamos aprender agora um outro carinha, chamado
O on value, tá? O on value, gente, é o valor quando o nosso check button está marcado. E o off value é ao contrário, tá? Então, se o on é o valor quando o check button está marcado, o off value é o valor quando o nosso check button está desmarcado. Dito isso, bora lá. Eu vou dizer que o on value, quando o, o nosso check button, o nosso botão de verificação estiver marcado, o valor dele vai ser F. Quando tiver desmarcado, o off value vai ser vazio, tá? Agora eu quero que você preste bem atenção uma coisa. Eu estou atribuindo para a nossa variável de controle o que está dentro de onValue e offValue, tá bom? E não o que está aqui no texto, porque algumas pessoas que confundem. O texto é algo visual para o usuário, tá bom? A informação ela vai vir desses carinha aqui. Então, se ele marcar o campo, o onValue passa a estar ativo e ele passa a, a ser reconhecido dentro dessa variável, viu? Então, esse valor é o que é gravado aqui, caso o check button esteja selecionado. Caso não esteja selecionado, né, esteja desmarcado, vai como vazio, tá? Bem, dito isso, eu vou criar outra aqui, tá? Já se eu preciso criar outra variável de controle para o outro, aí depende, você pode, dependendo do que você está fazendo. Como eu estou trabalhando aqui, eu só quero saber se a pessoa escolheu o sexo masculino ou feminino, eu vou então usar a mesma variável, tá bom? Então, M. Então, o texto agora, ó, vamos lá, eu criei agora um novo check button, que também vai ser adicionado na nossa janela principal, e vai ter o texto M, tá bom? Vão atribuir para dentro da nossa variável de controle o valor M se for selecionado, se o usuário marcar o M. E caso, se ele desmarcar, o valor vazio, tá bom? O que eu vou fazer? Eu vou vir aqui, eu preciso adicionar isso lá na nossa janela. Então, eu tenho que dar um ponto pack. Então, eu estou adicionando na nossa janela aquilo que nós criamos, tá? Vamos rodar aqui só para ver se está criado. Está. Eu poderia vir aqui e left, colocar um do lado do outro. Aí eu teria que vir aqui e... peraí, gente. Que aí eu preciso... Vou fazer assim, ó. Vou criar um frame, que eu já falei que é um container, né? Para a gente poder organizar as nossas widgets. Vou criar na nossa janela principal. Opa, janela principal. E aí eu vou passar aqui, ó, grid. Vou falar que vai ser na linha 1, coluna 0. Vou dividir em duas. E tá bom. Já que a gente já vai fazer isso aqui, vamos criar aqui um label. Vou criar um label na janela principal, chamado... Eu vou colocar o texto aqui, sexo. E aí, eu vou adicioná-lo. Aqui, ó, left. Pronto. Não, mas não vai ser na nossa janela, vai ser no nosso frame.
colocar aqui. Vou colocar aqui. Vou colocar aqui. Vamos rodar agora para ver se vai ficar tudo bonitinho. Pronto. Aí aqui é só um negócio de enfeitar, tá, gente? Aí dá para vocês ir lá na aula de botões, ver lá como é que personaliza, porque a grande parte te dá para usar aqui, tá? Então, vamos lá ver. Pronto. Nada está sendo feito porque nós precisamos fazer isso acontecer, não é verdade? Então, eu vou vir aqui e o que eu vou fazer? Eu vou criar aqui uma função chamada informação, tá? Então, eu vou criar uma variável chamada sexo que eu vou atribuir para dentro dele o quê? O que tem dentro da nossa variável var sexo. Então, eu vou acessar essa informação, como eu acesso .get. Então, eu vou acessar a informação. E aí, eu vou fazer uma verificação. Eu vou verificar se o sexo é igual a F. Se for igual a F, eu vou vir aqui e vou imprimir vou imprimir formatando a nossa string e dizendo que você selecionou o sexo. E aí eu vou colocar aqui, ó, o sexo feminino. Elif. Por que não else, Jéssica? Porque lembra que ele pode não selecionar nada? Então, vamos lá. Elif. Então, se o sexo for igual M, já explico novamente, tá? Caso ficou alguma dúvida aqui. E aí eu vou colocar aqui, ó. For igual a M, você selecionou o sexo M masculino. Masculino. Else, se não quer dizer que não foi nem F, não foi M, então foi o quê? Vazio. E aí eu vou colocar aqui. Você, vamos apagar aqui, ó. Você não selecionou nenhuma das opções. Tá? Vamos lá. Vamos lá, eu criei aqui uma função, tá? E eu atribuí para dentro da nossa variável sexo o quê? O valor que vai vir do quê? Da nossa variável de controle, tá? E cadê a nossa variável de controle? Que eu não estou vendo ela aqui, que está lá em cima. A nossa variável de controle. Vou colocar ela aqui. Deixa eu tirar isso daqui. Eu vou colocar aqui que fica melhor para vocês verem. Então, tá bom. O que eu fiz aqui? Bem, aqui, vamos lá, vamos aqui. Ó. Vamos começar aqui de cima. Aqui eu criei um container, ok? Que é um frame. O que é um container, Jéssica? É um lugar onde você organiza as suas widgets, tá? Então, eu estou organizando a minha widget. Então, eu estou dizendo que eu quero criar um container, um organizador de widget dentro da minha janela principal, a qual eu atribuí isso para dentro de uma variável chamada frameSex, ok? E eu estou dizendo que isso aqui, ele vai estar onde? Na primeira linha, na coluna 0, e eu estou dividindo essa nossa grade em dois somente, ok? O que eu estou fazendo depois? Eu criei um label aqui, que eu estou adicionando aonde? Dentro do nosso container aqui que nós criamos, que é o frameSex. E eu estou dando o texto de sex, tá? E eu estou colocando ele lá do lado esquerdo, tá? Porque, na verdade, eu estou fazendo só mesmo fazendo boniteza aqui, tá? Só para ficar bonita ali para quando a gente for ver. Agora, o que nos interessa é essa função. Essa função aqui é importante a gente entender. Eu criei aqui uma função chamada informação. Por quê? Porque eu quero pegar a informação que o usuário ele clicou lá, tá bom? Então, onde está a informação de quando o usuário ele clicou lá, ou no F ou no M, dentro da variável de controle, que é o var sex.
Para mim acessar essa informação, basta eu dar um ponto get. O ponto get eu acesso a informação que está dizendo. E essa informação que eu estou acessando, eu estou atribuindo para dentro da variável sexo. Então, dentro de sexo, eu posso ter, então aqui dentro da nossa variável sexo, eu vou ter a informação. Eu vou ter a informação o M, o F, o vazio. Tá bom? Porque são essas três opções que a pessoa tem. Ou ela vai clicar no F, ou ela vai clicar no M. Ou ela não vai selecionar nenhum. Se ela não selecionar nenhum, quer dizer que está desmarcado, então está vazio, tá bom? Então, dito isso, temos essas três opções. Então, eu vou verificar qual é a primeira opção. Se o sexo é igual a F. Se a pessoa selecionou o F, tá bom? Se a pessoa selecionou a primeira opção lá, que é do sexo feminino, eu vou chegar para ele. Então, isso aqui vai retornar um F. Isso aqui vai ser F, tá? Então, se ele clicou nesse daqui, ok? Qual é o valor F? Então, o valor F está dentro da variável sexo. Então, isso aqui vai ser verdade. E eu vou imprimir aqui no nosso console o quê? Você selecionou o sexo F e aí eu terminei de escrever o restante, tá? Feminino. Se não, se o sexo for igual a M, quer dizer que ele selecionou lá a caixinha M, eu vou imprimir. Você selecionou o sexo masculino. Se não, quer dizer que ele nem selecionou o F nem o M. Quer dizer que ele não selecionou nenhum. Então, vai retornar vazio. Então, você não selecionou nenhuma das opções, tá? Bem, para eu poder, ok, chamar essa função, eu vou criar aqui um botão, tá? Então, eu vou criar aqui um botão, vou criar aqui uma variável chamada botão, e eu vou criar aqui nosso botão, nossa janela principal, chamar aqui o texto enviar, e aqui, quando ele clicar em enviar, eu quero chamar quem? A nossa função informação. Eu vou vir aqui, vou dar o botão, ponto, pack. Vamos adicionar ele lá na nossa janela. Vamos ver se vai funcionar. Não, tá, peraí. Vou ter que utilizar aqui um... Peraí, deixa eu ver aqui. Porque senão, se eu fizer isso... Deixa eu ver aqui como é que vai ficar, viu, gente? Eu vou ter que ficar aqui na frente. Vou criar outro frame. Vou criar um frame para o botão. Só para ficar bonitinho mesmo. Frame, botão. Aqui o frame, botão. Vai ser na linha 2, coluna 1. Vou fazer assim. Vamos ver como é que vai ficar. Deixa eu ver aqui. 0. Acho que tá melhor. Podia crescer aqui, colocar umas fontes aqui. Vamos só crescer isso aqui, peraí. Aí é a questão mesmo só da beleza, viu, gente? Vou colocar aqui 20. Vou colocar 20 para tudo aqui. Só mesmo pra gente poder enxergar. Fonte 20. Fonte 20. E do botão 20 também. Vai ficar um negócio grande aqui, mas é só pra gente poder visualizar aqui. Pronto. Agora todo mundo tá enxergando. Então, bora lá. Se eu apertar F e mandar enviar, ele tem que colocar aqui. Você selecionou sexo feminino. Tá. O M, você selecionou sexo masculino. Nenhum, você não selecionou nenhuma das opções. Então, está funcionando. Então, você aprendeu a criar. Tá bom? Então, lembre, gente, a variável de controle, ela vai guardar a informação de quando ele...
do valor quando ele marcar ou tiver desmarcado, tá bom? Então, preste atenção aqui, ó, que o que você quer pegar quando ele marcar e o que vai estar caso ele não marque nada, tá bom? Esteja desmarcado. E aí você, lembrando que eu criei aqui uma única variável de controle para ambos checkboot, porque eu estava, já que eu só queria pegar o sexo aqui mesmo, e como a pessoa ela só tem um sexo, né? Então ela só poderia ter a opção de escolher se ela é feminino ou se ela ou se ele é masculino. Então era um ou outro, tá? E aí eu só usei uma única variável de controle, mas você você poderia ter aqui uma variável de controle pro F e aí criar uma outra variável de controle pro M, tá? Então, na verdade, o que eu espero que vocês tenham entendido não é só o criar o check button, tá bom? É você entender o que cada um desses aqui faz. Por isso que eu deixei aqui, gente, escrito. Então, escreva isso dentro do seu código para você entender que a variável de controle aqui, ele vai rastrear o status do seu checkboot. Tudo tá bom? Se ele qual foi a opção que ele marcou, tá? Então, no onValue vai estar o valor quando o checkbook está marcado, e esse valor, ele vai para dentro da sua variável de controle. Então, preste bem atenção. O valor marcado vai para variável de controle e o que está desmarcado também vai, tá bom? Então, preste bem atenção. Então, espero que tenham entendido. Caso fique alguma dúvida, pode deixar aí nos comentários e a gente tira aí, tá? Então, muito obrigada, pessoal, e até mais.